Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, adaptado por Rubem Braga e Edson Rocha Braga. Canto 7. Discentes: Jennifer Santos Oliveira, Evelyn Rafaela Lunardelli Silva, Stephanie Nayane Neiva de Souza. Docente: Maria Lúcia Colombo Pereira, turma 1º ano B, disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Boa tarde, eu me chamo Evelyn e eu vim falar um pouco sobre o canto que a gente vai apresentar. A gente vai apresentar o canto 7 da obra Os Lusíadas, de Luís de Camões. O canto 7 ele é dividido em 3 coisas importantes, 3 partes, que é a chegada a Calicut, a descrição da Índia e a visita a Catual. E é isso que vamos explicar para vocês. Então, o canto começa com a chegada dos portugueses a Calicut, na Índia. Do estrofe 1 a 15, o poeta conta como foi a chegada a essa terra, o que eles passaram e o que ocorreu. Do estrofe 2 ao 3, o canto conta que estava ocorrendo lutas entre os reis e os nobres, que eles estavam lutando por terra, por poder, e essas lutas eram, na maioria das vezes, injustas e intensas. Já do estrofe 4 a 8 estava ocorrendo outro episódio, que era onde os alemães, os ingleses e os italianos começaram a rebelarem em suas fé, o que levou ao enfraquecimento do poder cristão. E por esse motivo ocorreu uma chamada Guerra Santa, onde uns guardavam um falso rei da cidade e os outros acreditavam em que aquela cidade ela era santa e não poderia ter rei. De acordo com Camões, do estrofe 9 a 15, estavam acontecendo várias coisas, como a invenção de novas feras e também os feitos desumanos do povo ignorante, que obrigavam outras pessoas a educarem seus filhos no preceito de Alcorão. E foi mais ou menos isso que ocorreu na chegada a Calicut. Olá, eu me chamo Stephanie Neiva e irei falar sobre a descrição da Índia. Bom, das estrofes 15 a 22, Camões narra sua entrada a Calicut e descreve a Índia. Prosseguindo nas estrofes 15 e 16, ele relembra a fúria asquerosa enfrentada pelos navegadores que apelaram para Vênus, cuja gentileza enfraquecia o vento violento. Depois de chegar às novas terras, em maio de 1948, os pescadores que estavam em leves embarcações indicaram aos portugueses o caminho para Calicut, onde o rei da Índia vivia. Na estrofe 17, o poeta descreve a Índia e traça seus limites, mas, mais uma vez, ele critica as crenças religiosas do povo local. Seguindo os acontecimentos, Camões continua a descrever a Índia e apresenta os primeiros contatos com aquele povo que era desconhecido. Nas estrofes 23 a 27, Camões narra o trecho em que Vasco da Gama avisa o soberano indiano, que era o rei Samorim, de sua chegada e manda o degradado João Martins à terra. Ele, que não conseguia falar com ninguém, encontra o Mouro Monside, que por sinal falava castelhano, olha que sorte, que o acolhe e o serve de tradutor. Mouro admirava o espírito aventureiro dos portugueses. Monside o acompanhou até a frota e explica aos portugueses um pouco de geografia, história, política e alguns costumes da Índia. Das estrofes 28 a 41, Monside e João Martins regressam à frota de Vasco da Gama e Monside fornece dados importantes a respeito da Índia. Um tempo depois, Vasco da Gama recebe permissão para desembarcar com os portugueses e é recebido pelo Catual, que o leva a Samorim. Este fato é narrado por Camões a partir da estrofe 42. Camões ressalta as dificuldades que os portugueses tiveram para se comunicar com o povo local. Bom, após o desembarque, Catual e Vasco da Gama caminham pela cidade com ajuda de narração e interpretação, claro, de Monside. Catual levou ele a um templo cristão, que era um local para adoração de ídolos, como é relatado nas estrofes 46 até a 49.
Bom, segundo algumas fontes de pesquisa, Vasco da Gama estava à procura de cristãos na Nova Terra e chega até mesmo a confundir o templo indiano com uma igreja de Cristo. Bom, esses fatos se decorreram enquanto Catual e os portugueses estavam ao caminho do rei Samorim. Nas estrofes 57 a 65, os versos descrevem a visita de Vasco da Gama ao Samorim e o acolhimento dos portugueses. Então Vasco da Gama oferece a amizade dos portugueses em nome do rei de Portugal. Assim como mostra ali na imagem, podemos ver que Vasco da Gama ali está conversando com o rei e todos ali à volta estão admirados, né, observando ali a conversa, o diálogo. Bom, a partir do estrofe 66, enquanto os portugueses eram acolhidos pelo rei, Samorim ordenava a Catual que pegasse mais informações sobre os portugueses. Catual conversa com Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama, e pergunta o que significava cada símbolo desenhado na bandeira. E desde então, o irmão do comandante assume o controle da narrativa e conta os feitos dos heróis da pátria. Cada símbolo na bandeira representava episódios históricos portugueses que aconteceram durante os anos. Da estrofe 78 até o final do canto, Camões faz nova inovação às ninfas do Tejo e do Mondego e queixa-se da sua infelicidade e pede inspiração para prosseguir o canto. O poeta conta um pouco da sua biografia e fica indignado pelo modo de como a sua pátria tem tratado a quem só pretende cantar a glória portuguesa. Na estrofe 79, Camões faz referência à tragédia de Éolo. Nessa lenda mitológica, Cânice foi forçada pelo seu pai a cometer suicídio como punição pelo fato de ter mantido relações com seu irmão Macareu. Em sua lamentação, o poeta faz referência ao seu naufrágio no mar da China, relacionando com a história de Ezequias, rei de Judá, que, ao saber da sua morte pelo profeta Isaías, roga a Deus por mais 15 anos de vida. Camões, indignado, chega a enumerar as pessoas que não merecem a glória do seu canto. São eles os lisonjeiros, aqueles que atuam movido por interesse pessoal em prejuízo de um bem comum e do seu rei, os que atuam movido pela ambição, permitindo dar vida a seus vícios, e os que exercem despoticamente o poder. Bom, esse foi o nosso seminário e esperamos que você que tem assistido esse vídeo tenha adquirido um pouco de conhecimento sobre esse canto, tenha entendido um pouquinho, pelo menos alguma coisinha. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.